E vamos para mais um capítulo. Ariadna encontra Eduardo na cama de Tadeu e pergunta o que ele está fazendo ali. Eduardo, que não se toca, diz que vai morar com eles na casa de suas super mames e pergunta o que Tadeu acha. A cara de Tadeu só não é de alegria e ele diz que não sabe o que dizer. Ariadna o questiona e diz que não é bom para Tadeu fazer as coisas assim de surpresa. E Eduardo, para dar uma amenizada no clima, o chama para brincar. Eduardo diz a Bárbara que vai voltar para casa. Bárbara diz que fica feliz porque a casa também é dele, mas não vai permitir que ele volte com a cobrinha da Ariadna. Eduardo, fingido mentiroso, diz que não é por causa de Ariadna, e sim por Tadeu, e pergunta se está difícil para ela entender ou o amor por Lino a deixou boba. Bárbara fica sem palavras com a grosseria e Eduardo diz que não vai permitir que sua mulher corra para os braços de Álvaro e muito menos com seu filho. Depois de descobrirem que Gemma está grávida, todos os alunos evitam sentar perto dela. Dime se irrita e a defende. Diz que Gemma é muito melhor do que qualquer um deles. Um dos alunos ofende Gemma e diz que agora ela só serve para divertir os homens e que ele nem pôde ser o primeiro. Dime parte para cima dele e Gemma pede para ele se acalmar e deixar que todos digam o que quiser. Gritando, Dime diz para todos que quem se mete com Gemma se mete com ele e que seu filho é como se fosse dele e não se importa com o que eles pensam. Daphne, a santinha, não gosta de ver Clarinha brincando com Tadeu. Ariadna diz que o problema dela é com ela e não com Tadeu. Daphne diz que ela sempre está com Tadeu e tem medo que Clarinha escute alguma coisa e a pergunte por que o seu tio agora é o pai de Tadeu. Ariadna diz que é muito triste que uma mulher como ela não sabe explicar para sua filha que o amor é muito mais do que um simples rótulo que se colocam nas pessoas e que um dia ela vai se dar conta do que uma pessoa é capaz de fazer por amor e ela irá entender que esse sentimento é muito maior do que qualquer outra coisa. Mais uma vez, Lino encontra Gemma e Dime se beijando. Depois que Dime vai embora, Gemma agradece por ele guardar o seu segredo, que não sabe como Bárbara ficaria se soubesse que ela está namorando. Lino dá um conselho e diz que ela deveria ter mais cuidado com quem sai e com quem anda, porque uma garota como ela poderia ser uma vítima fácil de alguém que queira se aproveitar dela. Gemma não entende o recado e ri. Diz que Dime seria incapaz de fazer isso, que se ele o conhecesse, se arrependeria de dizer isso sobre ele. Lino diz que há um tempo desse, aconteceu um caso de um namorado que, encapuzado, abusou da sua namorada e pede para ela ter cuidado. Já tá dizendo a intenção dele. Gemma ri de novo e diz que Dime não faria isso. Lino diz que é bom que ela confia nele, porque quem vê cara não vê coração. Álvaro diz a Ariadna que está muito preocupado, porque sua mãe pode sair prejudicada por causa de seus problemas com Olga e o irresponsável do Eduardo. Ariadna pergunta se é por causa da hipoteca. Álvaro diz que sim, que Olga quer que ele pague a hipoteca e se ele não pagar, a casa passará legalmente para o seu poder, que era o que ela queria. Gael diz a Daphne que precisa falar com Bárbara sobre Álvaro e Ariadna. Ela diz que é melhor ele não se meter para que Bárbara não brigue com ele. Gael diz que sabe que Bárbara está do lado de Eduardo e gostaria que ela não tomasse partido e fizesse as pazes com Álvaro. Daphne diz que é muito fácil para ele dizer, mas ele não sabe como é difícil não se preocupar com seus filhos e ainda mais por algo grave. Gael concorda com ela e diz que por ele não ser pai é mais difícil para ele entender. Ele aproveita e diz que quer que ela saiba que já passou da primeira etapa da entrevista para trabalhar em Miami. Daphne o felicita e finge que gostou da notícia, mas não gostou não. Gael comemora e diz que está muito feliz. É
só Ariadna chegar e Daphne, incomodada com sua presença, dá uma desculpa para sair e Gael fica sem entender nada. Eduardo diz a Tadeu que gostaria de ler para ele dormir, mas não pode porque se sua mãe o vê em seu quarto, irá ficar louca. Tadeu diz que sua mãe não é louca. Eduardo diz que Ariadna agora é mau e quer separá-lo dele. Tadeu diz que sua mãe não quer isso, ela só não quer mais estar com ele e que ela fica bem quando ele está longe. Eduardo pergunta se ele está feliz por sua mãe e ele não estarem mais juntos. Tadeu diz que quer ver a sua mãe feliz como ela está agora e não triste quando ele foi para longe. Eduardo diz que ele fala isso porque não lembra o quanto ele a fez feliz. Tadeu diz que feliz quem a faz é seu tio Álvaro, que ele a quer e ela também. E os dois são felizes juntos. Arrasou. Gael diz a Ariadna que ela pode contar com ele para o que precisar. A Ariadna diz que é muito importante para ela contar com alguém da família, que até Daphne lhe deu as costas. Gael diz que Daphne foi criada de uma forma diferente e não tem o mesmo costume das mulheres da cidade. Ariadna diz que se preocupa com a forma tão conservadora que ela pensa e que isso se torne um problema para ela na vida, que ela acredita na família perfeita que todo mundo quer ter e que não é ruim se ela quiser, mas se prender a uma só ideia é limitar-se. E quando se encontra alguém que vê a vida diferente, ela se afasta. E que ela precisa entender que as mulheres podem fazer sua vida de uma forma diferente da que as ensinaram. E isso não tem o porquê ser julgado. Gael diz que gostaria muito que Daphne visse a vida assim como ela. Gael diz a Bárbara que não gosta de vê-la magoada com Álvaro e Ariadna. E agora que eles estão bem, ela deveria apoiá-los. Bárbara diz que ele é muito ingênuo e que não se opõe à felicidade. É porque existem várias mulheres nesse mundo e Álvaro foi logo escolher Ariadna. Gael diz que o amor é assim, que até ele se apaixonou pela própria irmã. Bárbara manda ele calar a boca e diz que quer contar algo antes que alguém faça fofoca, que ela e Lino estão começando uma relação. Gael fica sério e Bárbara diz que ele está pensando que uma mulher da idade dela não pode se apaixonar. Gael diz que não é isso, que o que importa é que ela esteja feliz e dá um abraço nela e que assim como ela está se dando uma chance, deveria aceitar Álvaro e Ariadna. Eduardo diz a Ariadna que ela não deveria contar sobre ela e Álvaro para Tadeu, que ela será responsável se ele tiver algum trauma. Ariadna diz que com certeza o trauma número 1 foi quando ele o abandonou e diz que seu filho tem sim dificuldade com empatia e socializar, mas é muito capaz de raciocinar e melhor do que ninguém sabe o que é melhor para as pessoas e que há adultos que nunca irá conseguir entender isso. A Ariadna faz uma palestra contra a violência de gênero e compartilha como foi para ela ser mãe e profissional e ser reconhecida. Na plateia, a amiga de Olga diz que não sabe como ela pode defender tantas mulheres se ela é capaz de destruir um matrimônio de uma mulher que está grávida e que ela é uma hipócrita e não a representa. E diz que ela é uma descarada, que ela pode até ser empoderada, mas isso não dá direito que ela destrua a vida de outra mulher e que ela não respondeu porque se meteu com um homem casado e a chama de falsa. Ariadna diz que é sua vida privada e não tem que falar disso com elas, que sua consciência está tranquila e sempre conduziu a sua vida com respeito. E não vai permitir que isso vire um julgamento contra sua pessoa e que essa senhora que a acusa é uma mentirosa.
Lino entra no quarto de Ariadna escondido, mas é pego de surpresa por Eduardo, que pergunta com a cara de poucos amigos o que ele faz ali. Lino pede para ele ficar calmo e explica que Dino fugiu do jardim e entrou na casa com uma lagartixa na boca. E ele, o bonzinho, pensando que alguém poderia se assustar, resolveu ir atrás dele e o encontrou ali. Eduardo, sem acreditar na mentira, um mentiroso querendo enganar outro, pergunta onde é que está a tal lagartixa. Lino diz que não sabe, que Dino deve ter largado por aí e pergunta o que Eduardo está fazendo no quarto de Ariadna, porque eles estão separados. Eduardo, furioso, pergunta desde quando o dono da casa tem que dar satisfação ao inquilino. E no cara de pau diz que não está certo ele se meter no quarto de Ariadna e pergunta se ela sabe. E quem chega? Bárbara, e pergunta o que os dois fazem ali. Eduardo diz que seu inquilino anda xeretando no quarto de Ariadna e ainda teve a cara de pau de perguntar o que ele está fazendo no quarto da sua mulher e diz que a culpa é dela, que dá muita confiança a ele. A Ariadna vai até a casa de Olga e encontra sua amiga lá e diz que já imaginava que teria sido ela. Olga diz que é bom que ela saiba, porque assim fica claro que ela não pode se meter com ela e fazer suas porcarias e sair impune. A Ariadna diz que ela teve tudo a seu favor e não aproveitou. Está grávida e teve a chance de voltar com Álvaro. Olga pergunta se ela se acha melhor do que ela e diz que está comprovado que Álvaro, por estar com ela, tem um péssimo gosto. A Ariadna diz que não é questão de gosto, e sim de dignidade, e que ela não ama Álvaro, e está sendo egoísta só pensando nela. Olga diz que é o que as feministas como ela dizem, ame a si mesma, e é o que ela faz. A Ariadna, decidida e firme, a ameaça, e diz que não vai permitir que ela se meta novamente com ela. Olga debocha e diz que está morrendo de medo e pergunta o que ela vai fazer. A Ariadna diz que se ela pensa que vai fazer algo tão baixo como fez a sua amiga, está muito equivocada. Bárbara, sonadona por Lino, dá um presente para ele. Lino, um aproveitador, encontra a oportunidade perfeita para tirar algo de Bárbara e diz que gostaria de ter algo mais íntimo dela, para que ele pudesse colocar em sua cama e pensar que está ao seu lado. Bárbara fica surpresa e pergunta o que ela poderia dar a ele. O esperto do Lino diz que os objetos têm a essência de quem o usa e que estas coisas se tem porque se vê nelas algo especial e por isso quer ter algo dela. Bárbara diz que ele sempre a faz se sentir especial e tira seu colar para dar para ele. Lino faz um charme e diz que não pode aceitar e pergunta se foi Joaquim que deu para ela. Bárbara diz que não, que foi ela quem mandou fazer. E Lino diz que deve ter para ela um sentimento especial. E Bárbara coloca em sua mão e diz que isso é para ele entender que ele é especial para ela. Caiu feito patinho. Eduardo encontra uma carta anônima para Ariadna, ameaçando a ela e a pessoa que ela mais ama. Eduardo, estúpido, grosseiro, esfrega a carta na cara de Ariadna e pergunta como ela pensa em ir embora e colocar a vida do seu filho em perigo. E pergunta qual a garantia ela dará que seu filho estará seguro com ela, porque se não há garantia, ela não irá sair dessa casa com ele. A Ariadna diz para ele não colocar isso como um pretexto e quem chega, a passadora de pano oficial. Eduardo diz para Bárbara que Ariadna está recebendo ameaças. Ela diz que não é a primeira vez e nunca aconteceu nada. Bárbara pergunta se é Calisto e diz que se for, deve ser por culpa dela, que deve estar o provocando com algo no seu trabalho e que ele nunca vai deixá-las em paz. Ariadna diz que então, com mais razão, vai embora, assim eles ficam tranquilos. Eduardo diz que ela pode ir, mas seu filho ela não vai levar. Daphne, a intrometida, diz que ela deveria ir e deixar Tadeu,
que estaria mais seguro com seu pai. Ariadna diz que nunca deixaria seu filho sozinho com ele. Eduardo pede que ela fique até ajeitar tudo. Bárbara diz que não, ela pode ir e deixar Tadeu. A Ariadna diz que se Tadeu não for, ela também não vai. Álvaro diz a Gael que ele deveria pensar se continua com Daphne ou vai fazer sua carreira em Miami, porque a cada dia que passa, ela e as crianças ficarão mais apegadas a ele. Gael diz que vive pensando nisso, no que pode acontecer, e diz que ama Daphne, mas que nunca tinha pensado que, além de ser seu namorado, ia se converter em pai dos seus filhos. Álvaro diz que isso não é um motivo para se terminar uma relação. Gael diz que ela vive obcecada com a ideia que seus filhos são o que ela tem de mais importante e que para ele nesse momento não é sua prioridade. Álvaro não acredita que é assim que ele a vê, obcecada. Gael diz que por ela se dedicar aos seus filhos, ela não almeja mais nada. Álvaro diz que é melhor que ele peça um tempo a ela, antes que saia o resultado da entrevista de Miami. E assim, ele vai ter tempo para ver se sente saudades e se realmente quer fazer a sua vida com ela, ou seguir com a sua vida. Esse namoro já deu. Eduardo dá a louca e pega todos os papéis importantes do trabalho de Ariadna e se tranca no banheiro. A Ariadna suplica que ele não pegue suas coisas, porque é muito importante para ela. Furioso, Eduardo coloca fogo em tudo e diz que por causa de sua carreira e de querer ser famosa, ela descuidou do seu filho, da sua família e dele. Iludido. Eduardo deixa ela entrar e mostra seus papéis e pede que ela olhe bem, porque ninguém vai poder livrá-la dos seus problemas. Eduardo diz a seu advogado que quando voltou dos Estados Unidos, sua mulher estava com outro e jamais vai permitir isso, e pede que ele o ajude a conseguir a guarda de seu filho. O advogado o aconselha e diz que se ele quer brigar pela custódia do seu filho, deve ser por querer mesmo ser responsável por ele e não para provocar sua esposa. Eduardo, furioso e mentiroso, diz que o ama e não quer perdê-lo e pergunta se o trabalho da Ariadna, por ser perigoso e arriscar a vida do seu filho, poderia ser um argumento para favorecê-lo. Ariadna consegue encontrar o lugar onde Joaquim guardou seus documentos, mas Lino a seguiu e consegue informações aonde ela foi. Já tá de olho. O advogado de Eduardo diz que geralmente em um período judicial de custódia, o juiz dá preferência para a mãe e que se a mãe perder a custódia, ele poderá entrar com o pedido, que é necessário que ele faça um relatório o porquê seu filho correria risco por estar com sua mãe. Eduardo diz que isso é muito fácil, que ele poderia escrever um livro. O advogado diz que tudo o que ele declarar tem que ser sustentado com provas. Eduardo diz que tem a carta anônima. O advogado diz que não serve como prova, tem que ser algo mais sério e assim que ele tiver, ele o chamará para declarar. Lino chega em casa e Bárbara já o recebe dizendo que não pode acreditar no que ele fez e pergunta se ele achou que ela nunca ia se dar conta. Lino fica achando que foi descoberto, mas Bárbara diz que descobriu que o colar que ele a deu era falso e que supostamente todas as histórias que ele contou era tudo uma mentira. Eduardo não tem o que fazer e reclama a Ariadna por ela demorar muito tempo para chegar com Tadeu. A Ariadna pergunta se ele não tinha nada melhor para fazer. Eduardo diz que Tadeu também é seu filho e que desde que chegou de viagem não conseguiu passar nenhum tempo com ele. A Ariadna pergunta desde quando ele se importa tanto com seu filho, que ele nunca quis levá-lo nem para as terapias e pergunta se ele agora quer. Eduardo diz que sim e que está no seu direito de pai, que quer compartilhar tudo com ele. A Ariadna pede que ele não use Tadeu
para provocá-la. Eduardo pergunta se ela se incomoda em vê-lo com seu filho e pede para ela já ir se acostumando, porque a partir de agora ele vai fazer valer o seu direito de estar com seu filho, ela querendo ou não. Lino tenta enganar Bárbara mais uma vez e pergunta se para ela o que mais importa é o valor material e não o carinho e a boa intenção que ele teve ao dar o colar para ela. Bárbara diz que ele não entende nada, ou se entende, que ele mentiu para ela inventando uma história romântica para enganá-la. E é isso que lhe dói, que ele estava zombando dela. Lino mentiroso diz que quando deu o colar para ela e disse que era algo valioso, estava se referindo ao valor sentimental que o colar tinha para ele e que nunca pensou que ela ia acreditar que era algo caro, que para ele o valor sentimental é mais importante e pede perdão, porque ele errou por ser um romântico incorrigível e que se ela não quer mais, vai entender. Bárbara quase dá um piti e diz que não falou isso, que só não gostou de ser enganada e pede que ele prometa que nunca mais vai dizer mentiras. Impossível. Gemma sai da escola e vai curtir uma baladinha escondida de Bárbara. Ao chegar em casa, dá de cara com ela e diz que está preparada para as broncas. Bárbara pergunta aonde ela andava, porque sua casa não é hotel. Gemma inventa a maior mentira e diz que estava caminhando no jardim, porque viu em uma revista que fazia bem para as grávidas. Lino, oportunista, observa tudo escondido e Bárbara não engole a mentira e pede que ela fale a verdade, porque duvida muito que ela ia chegar cansada da escola e ia caminhar no jardim, dando voltas como se fosse um carrossel. Lino aparece e pede desculpas por se meter e diz que Gemma estava falando a verdade e que a viu no jardim. Primeiro o favor, depois vem o golpe. Ariadna cai na besteira de dizer a Gemma que já encontrou o que estava procurando, graças à ajuda dela e de Tadeu, e que nunca pensou que Joaquim guardaria documentos tão importantes em um edifício tão velho. Gemma pergunta se com isso ela vai poder continuar com sua investigação. Ariadna diz que sim e que aos poucos irá revisá-los. Gemma agradece a Lino por tê-la ajudado mais uma vez. Lino diz que se faz isso é porque a vê como se fosse uma filha. Só que não. Gemma inocentemente diz que seria muito bom ter um pai como ele e diz que sabe que deveria dizer a Bárbara que já está namorando. Lino, esperto, diz que não é o melhor momento, porque Bárbara está com a cabeça cheia com os problemas de Álvaro e Ariadna e que é melhor não falar agora, porque também pode atrapalhar a Ariadna, que deve estar procurando o depósito onde Joaquim deixou seus documentos para sua investigação. Gemma cai na dele e diz que ela já encontrou, que não era um depósito e sim um quarto de um edifício e que ela já pegou alguns documentos e está levando aos poucos. Conseguiu o que ele queria. E na agência Impactos, Gael e seus amigos participam da reunião do novo chefe, que substituiu Romena. Gael o parabeniza e o novo chefinho diz que para ele não é só mais um cargo, que ele pretende que essa agência seja a mais importante do país e que para isso estará mais em cima dos clientes e também deles, e quem não vestir a camisa da empresa e não estiver disposto a entregar seu tempo e esforço, a porta está aberta. Álvaro diz a Olga que irá brigar judicialmente pela parte que o corresponde da empresa. Olga não acredita e diz que ele deixou de ser sócia há muito tempo e pergunta até onde ele é capaz de ir para vingar-se e que se ele quer perder seu tempo, pode fazer, porque ele não vai conseguir nada.
Álvaro diz que não é vingança, é repartir o que ele também ajudou a construir, e é o justo, que seu advogado disse que ele tem muita chance de ganhar. Olga diz que tem advogados melhores do que o dele e pede para ele pensar bem para não se arrepender. Álvaro diz que está fazendo isso para proteger a casa de sua mãe e por ela irá fazer o que for preciso. Ao conversar com Paulo, Olga se sente mal e pede que ele o ajude. No estacionamento, eles ainda encontram com Álvaro e seu advogado, e Olga pede que Álvaro a ajude e deixa Paulo de escanteio, e Álvaro a leva para o hospital. Uma das mães dos alunos da escola que Gema estuda diz à mãe de Jimmy que ele está namorando com Gema. Ela não pensa duas vezes e pergunta a Jimmy por que ele não disse que namorava com a garota que está grávida. Jimmy diz que ia dizer, mas ela diz que não se importa e exige que ele termine com Gema. Jimmy enfrenta sua mãe e diz que não vai terminar com ela porque o bebê é seu. Olga agradece a Álvaro por não deixá-la sozinha. Ele diz que nunca poderia deixá-la porque ela é a mãe de sua filha. Os médicos dizem que não há nenhum problema com sua bebê, mas que Olga apresentou um grau elevado de insuficiência renal aguda. Olga diz que deve ser algum engano. A doutora diz que, segundo seus exames, Olga, antes de engravidar, fez uso de diuréticos com fins estéticos e isso afetou seus rins. Álvaro pergunta se isso pode afetar a gravidez dela. O médico diz que o caso dela é tão grave que ela terá que fazer um transplante. E Olga fica chocada e pergunta se está tão mal assim. A doutora diz que sim e que o problema é que terá que induzir um aborto, porque se sua gravidez seguir, os rins poderão colapsar no parto. Provavelmente o bebê sobreviva, mas ela morrerá. Depois de descobrir que sua vida e a de sua bebê está em perigo, Olga fica desesperada e pergunta se não há uma outra alternativa entre escolher quem viverá, se ela ou sua filha. Os médicos explicam que seria um risco muito grande porque os rins estão afetados e as reações das toxinas no sangue poderiam causar sequelas permanentes para a bebê e ela poderia entrar em coma. Olga fica desolada e Álvaro tenta acalmá-la. Olga diz para Álvaro que só pode ser um pesadelo e pede que ele a desperte, porque não pode ser verdade. Álvaro diz que vai estar do lado dela e qualquer coisa que aconteça, eles irão passar juntos. E o novo chefe de Gael está fazendo a vida dele impossível. Alguém mandou para ele a campanha que Gael ia mandar para a agência de Miami. Gael tenta explicar que não era essa a campanha, que tem uma outra, mas o chefe não quer saber e diz que nenhuma outra é melhor que a campanha Orgulho de Sua Origem. E Ivete tenta ajudá-lo e diz que essa campanha Gael fez com Romena e usá-la seria pirateá-la. Mas o chefe grosseiro e irredutível diz que Romena já não está e que a campanha será essa. Gael agradece a Ivete por ter tentado ajudá-lo e diz que não pode usar essa campanha e as pessoas que sabiam dela era ela, Romena e João e ele não sabe quem mandou para seu chefe. Adivinha, Joãozinho. Álvaro diz a Olga que se a vida dela está em jogo, não há mais nada o que pensar. Olga diz que queria muito ter a sua bebê. Álvaro diz que a entende porque sonhava com sua filha tanto quanto ela, mas que não dá para seguir adiante com algo que pode tirar a sua vida. Olga pergunta como pode ele se importar tanto com sua vida depois de tudo o que ela fez. Álvaro diz que não é justo que sua filha nasça e sofra por carregar uma enfermidade e a ausência de sua mãe. Olga diz que ele é um grande homem e que é um castigo para ela, porque o deixou quando ele mais precisava dela. Esteve com seu melhor amigo, escondeu sua gravidez e quis separá-lo de sua filha. Álvaro pede para ela esquecer isso e ser forte para enfrentar o que está por vir.
Furioso, Gael acusa João e diz que ele era o único na empresa que sabia que ele iria mandar a campanha para Miami e obriga que ele assuma a culpa. O falso do João diz que não foi ele e que não ganharia nada ao enviá-lo para o seu chefe. Gael se acalma e diz que ele tem razão. João planta a semente da discórdia. Ele diz que a pessoa que fez isso tinha a intenção de que ele não fosse para Miami. E Gael pensa em Daphne e diz que ela sabia de sua campanha. João põe mais lenha na fogueira e diz que ela não estava gostando da ideia de ele viajar e que ela tinha acesso à sua senha da empresa porque ela estava traduzindo sua campanha. Gael, furioso, já chega perguntando a Daphne se foi ela que mandou sua campanha para seu chefe e diz que ela era a única que tinha sua senha. Daphne, ofendida, diz que ela não fez nada. Gael pede que ela jure que não foi ela e diz que ela não sabe na roubada que ele está metido. Daphne diz que não tem que jurar porque não enviou nada para ninguém e pergunta se ele a acha tão louca para fazer algo para impedi-lo de ir para Miami. Gael pede desculpas por ser um idiota e diz que deve ter se enganado. Daphne diz que jamais faria algo assim para prejudicá-lo. Gemma diz a Jimmy que ele não deveria mentir para sua mãe, que ela acha muito lindo que ele tenha dito que é o pai do seu bebê. Mas não está certo. Jimmy diz que faria qualquer coisa por ela. Gemma diz que ouvindo assim é muito lindo, mas na realidade cuidar de uma criança é outra coisa e que nem para ela que está grávida é fácil. Ainda é difícil entender que vai ser mãe. Jimmy diz que com amor tudo se pode, onde come um, come dois, e que ele poderia trabalhar e eles morarem juntos. E já imagina como seria poder acordar juntinho com ela todos os dias e que eles já poderiam começar a praticar a dormir juntos, ligeiro. Ao chegar em casa, a mãe de Jimmy diz que para ele só está faltando uma coisa, deixa a Gemma. Jimmy diz que ele já está grandinho para resolver as suas coisas, que sempre tira notas boas na escola e a ajuda em casa e com tudo que ela pede. Sua mãe diz que está bem, que ele pode assumir o filho de Gemma e que não vai mais se meter, mas que de agora em diante ele vai ter que se virar para arcar com as despesas da escola e de tudo, porque ela não vai lhe dar mais nenhum centavo e que ele já vá procurando um lugar para levar sua namorada, porque em sua casa ela não vai ficar. Eduardo procura Olga e diz que o que Álvaro e Ariadna fizeram foi uma traição. Olga diz que algo muito forte fez ela compreender que ninguém pode estar com ela obrigado. Eduardo pergunta por que ela quis então votar com ele. Olga diz que estava obcecada e só queria Álvaro ao seu lado porque o admirava e queria recuperar o que um dia foi seu. Eduardo diz que ele sim continua amando Ariadna. Olga diz que não está interessada de ouvir seus problemas amorosos. Eduardo diz que quer tratar sobre o assunto da construção do condomínio. Olga corta logo a dele e diz que isso só vai tratar com Bárbara. Eduardo diz que para o projeto seguir, todos os herdeiros têm que concordar e que ele se nega a ceder a sua parte. Olga nem se abala e diz que ele pode fazer o que quiser. Eduardo diz que já ficou claro que eles não são amigos e que vai convencer a sua mãe para que renegocie o contrato. Cara de pau e interesseiro. Olga procura Ariadna e diz que não vai mais seguir com essa guerra por Álvaro e que tampouco quer ser sua amiga, mas que quer que elas fiquem em paz. Ariadna aceita seu pedido de paz. Olga diz que apesar de não gostar dela, admira como ela soube lidar com o abandono de Eduardo e por recuperar sua profissão com tanta vontade e pede que ela a perdoe. Ariadna diz que aceita suas desculpas e que deseja de todo o coração que ela supere tudo o que está passando
e que não há dor maior do que perder um filho, e de mãe para mãe, lhe dói que ela tenha que perder o seu. Olga liga para Álvaro e diz que gostaria de dizer à sua mãe que mesmo que eles estejam separados, ela tem a sua palavra que o projeto do condomínio continua e que gostaria de dizer a ela que ele e a Ariadna merecem ser felizes, porque foi ela que causou esse problema entre eles e que também foi ver a Ariadna e disse que queria estar em paz com ela e que não quer passar pelo que vem com rancor no coração. Álvaro combina de encontrá-la para irem juntos à casa de Bárbara. Paulo a encontra e diz que ele tem um assunto pendente com ela e, ao ver seus brincos, diz que eles o trazem boas recordações. Álvaro chega na casa de Bárbara e explica para Daphne que marcou para encontrar com Olga, mas que está preocupado porque não consegue falar com ela. O carro de Olga aparece em um lugar afastado e sem ninguém dentro. O que aconteceu com Olga? Você descobre no próximo capítulo.